Me que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, Adriano Novunga pode ser preso a qualquer momento. Tribunal adia para novembro o julgamento do caso Adriano Novunga e Albino Forquilha. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso que vocês estão vir dizer, tá? Professor Adriano Novunga, shout out, my brother, I love you. Quero falar consigo, mas não consigo. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa like, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é essencial. Siga nossas redes sociais que é de extrema importância. Criem vossas opiniões, que isso é muito importante. Ready? É basicamente isso. Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para o que interessa. E a família? Olha, o J Privado está a sofrer um processo crime aqui no Brasil por calúnia e difamação movido pelo cônsul de Angola no Rio de Janeiro. Com isso, eu, o J Privado, vim a público falar que fomos a tribunal e vencemos a primeira instância, certo? Sim, vencemos. Tá a entender? Agora, eles, como a justiça brasileira, felizmente, dá oportunidade para eles poderem recorrer, o Sam Miranda e os seus advogados recorreram da sentença e vamos agora para a segunda instância. Com isso, eu, J Privado, vi-se obrigado a fazer um novo contrato com os meus advogados. Tá? E eu, J Privado, não tenho condições para poder pagar os advogados. Ah, mas J Privado, você não tem condições, por que você não arranja um advogado do Ministério Público? Vocês não sabem, mano. Basicamente, vocês que moram em Moçambique, em Angola, já devem saber como é que é os advogados que o Ministério Público apresenta. Aqui no Brasil não é diferente. Então, com isso, eu preferi ir atrás dos meus advogados que já me defenderam na primeira instância. Tive que assinar um contrato novamente com eles. E nesse exato momento estou a pedir ajuda para vocês, para me ajudarem a pagar. Para me ajudarem a pagar o advogado, por favor. Tá entendendo? Eu poderia muito bem ter vergonha de falar isso e esconder isso, entre outros. Não, mas eu não tenho vergonha porque eu não tenho onde recorrer mais. Só a vocês. You ready? É basicamente isso. Então, sem mais duas mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, olha aqui, ó. Como vocês sabem, num passado muito recente, o Adriano Novunga, que é o professor, veio a público denunciar que o Albino Forquilha, certo, havia recebido 219 milhões de meticais, se não estou em erro, para simplesmente vender a luta, a causa dos moçambicanos. Tá a entender? E com isso está a rolar um processo. E parece que o Adriano Novunga já foi chamado 2 vezes ou 3 vezes na PGR ou no tribunal e ele não compareceu. Agora, por conta disso, os questionamentos, os militantes da Frelimo, como o Alfazema, um dos maiores baijus de Moçambique, simplesmente vem a público falar que o doutor, ou melhor, o professor Adriano Novunga pode ser preso a qualquer momento. Mas será que isso é verdade? Vamos lá. Olha, o Tribunal Judicial do Distrito Municipal de Campo Fumo adiou na quarta-feira para 5 de novembro o julgamento do denominado caso dos 19 milhões de meticais após a ausência pela segunda vez do acusado, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Novunga. O julgamento estava inicialmente marcado para 22 de outubro, mas também não chegou a realizar-se devido à falta de comparência das partes. Segundo o jornal Ngani, o processo tem origem das declarações públicas feitas por Adriano Novunga durante o período de espera pela divulgação dos resultados das eleições gerais de 2024, em que acusou o presidente do partido Podemos, Albino Forquilha, de ter recebido 219 milhões de meticais em subornos para aceitar os resultados eleitorais contestados. Na altura, Novunga afirmou possuir evidências de pagamentos ilícitos e submeteu a uma denúncia formal ao Gabinete Central do Combate à Corrupção, classificando o caso como um ato de corrupção política e eleitoral. Abre aspas, disse naquela altura: viemos fazer uma denúncia contra o senhor Albino Forquilha, presidente do partido Podemos. Recebemos informação de que ele recebeu uma quantia de 19 milhões de meticais para vender à justiça eleitoral. Subornos desta natureza são punidos severamente pela Constituição e pela Lei de Combate à Corrupção.
declarou Novunga à imprensa na ocasião. Em resposta, Albino Forquilha sempre negou as acusações, desvendando-as como difamatórias e politicamente motivadas. O dirigente do Podemos afirmou que espera que o caso avance para que a verdade seja devidamente esclarecida e a sua imagem reposta perante a opinião pública. Após as declarações de Novunga, o Podemos denunciou perseguições contra membros e familiares do seu presidente, além da invasão da residência e sabotagem de materiais partidários, incluindo bandeiras e documentos. O partido alegou ainda ataques informáticos às contas pessoais e ao perfil Facebook de Forquilha. Como novo adiamento, o tribunal volta a reunir-se a 5 de novembro, data em que se espera finalmente o início do julgamento que coloca frente a frente as duas figuras mais midiáticas no debate político e cívico nacional. Agora, face a isso, quem veio a público também comentar, face a essa ausência de Adriano Novunga nos tribunais, foi o Alfazema, tá? Um militonto da Frelimo, que simplesmente veio a público escrever um texto ou um artigo, sei lá, que diz o seguinte: o juiz pode ordenar a captura imediata do professor Adriano Novunga, caso este não compareça ao tribunal Campo Fumo no dia 5 de novembro. O Código Penal já não deixa muito espaço às manobras para o professor Adriano Novunga, que tem optado por não se fazer presente em sessão solene do tribunal Campo Fumo para responder pelo crime de difamação. Depois de 2 ausências, a audiência voltou a ser remarcada pela terceira vez para o dia 5 de novembro. No dia 29 de outubro, o diretor do CDD, professor Adriano Novunga, faltou pela segunda vez, mas foi visto com o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religioso, Mateus Saizi, o que é de estranhar. No preciso dia que devia estar no tribunal, esteve reunido com o ministro da Justiça e com ar de quem aparenta estar bem de saúde. Mas o Código Penal já não deixa espaço de artimanhas e, caso não se faça presente por motivos justificados, pode ser recolhido à prisão para estar à disposição do tribunal até ao fim do julgamento. Novunga e CDD têm tido presenças frequentes na PGR para submeter processos e fazer acusações contra entidades públicas e políticas. Mas quando chegou a vez de ir responder a um processo que corre contra ele, pelo menos por 2 vezes, não se fez presente, o que é estranho, né? Escreveu assim o Alfazema nas suas redes sociais. J Privado, o que tens a dizer? Mano, podem falar o que quiser, eu tô com o professor Novunga. Eu tô. Forquilha quem? Forquilha, o que saiu da Frelimo, é outro corrupto mesmo. Tamo juntos, Deus abençoe Moçambique, Deus abençoe todos vocês. Tamo juntos. Né? Vamos colocar aqui o vídeo no dia em que o Adriano, ou como é que fala? O Adriano Novunga fez essa denúncia, ok? Vamos lá ouvir, por favor. Estão completos? Senhor professor, muito bom dia. O que nos traz aqui ao Gabinete Central de Combate à Corrupção? O que nos traz aqui é uma denúncia que viemos fazer. Viemos fazer uma denúncia contra o senhor Albino Forquilha, que é o presidente do partido Podemos. Nós recebemos uma informação que indica que o presidente do partido Podemos recebeu uma quantia de 219 milhões meticais para vender a justiça eleitoral, assim se pode dizer. Este é um suborno. Subornos de natureza política são punidos severamente no âmbito da nossa Constituição da República e da Lei de Combate à Corrupção. Entendemos nós que essa é uma matéria que tem que vir ao Gabinete de Combate contra a Corrupção. A denúncia que recebemos tem alguns elementos que indicam a forma como o pagamento foi feito. Isto é corrupção de natureza política, corrupção eleitoral, e tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado aos órgãos competentes e o Gabinete Central de Combate à Corrupção tem prazos para analisar o processo e para participarmos do processo de investigação para que se possa responsabilizar, mas também se possa recuperar este dinheiro. Tem que se recuperar este dinheiro. Este é dinheiro público. Como sabem, as pessoas que envolvidas nesta operação do Partido Frelimo não têm empresas.
é sempre dinheiro público que se utiliza para fazer corrupção. Então esse dinheiro tem que ser recuperado e devolvido aos cofres do Estado, numa altura em que os funcionários públicos não têm salários, os funcionários públicos. Já não falamos de 13º, estamos a falar de salário que os funcionários públicos não têm, e há dinheiro, afinal, para pagar expedientes políticos, para viciar a luta pela justiça eleitoral, que é o bem público maior, que traz paz, traz estabilidade e traz progresso para o nosso povo. Por isso viemos aqui como uma organização de luta de interesse público, viemos aqui para fazer esta denúncia. Conforme podem ver, aqui está o documento da denúncia, baseado na denúncia que recebemos de pessoas que se dizem próximas à operação deste pagamento. Então é isto que viemos aqui tratar hoje. Como que o senhor chegou à situação? Nós trabalhamos com denúncias e encorajamos a todos os moçambicanos, sobretudo aqueles que estão envolvidos em processos de gestão de dinheiro público, que sempre que o dinheiro público é utilizado para expedientes de corrupção, quer para aproveitamento próprio, quer para enriquecimento ilícito, quer para adulterar processos democráticos, como este é o caso, que denunciem. É somente com denúncia, porque a lei também prevê proteção a denunciantes e testemunhas. Então, todos quanto denunciam, vamos acionar expedientes para que sejam protegidos no âmbito da lei, os denunciantes e as testemunhas. Então, todos quanto têm informação relevante sobre esta denúncia, que venham, por favor, tragam informação, porque somente assim podemos construir o nosso país. Portanto, nós viemos aqui para fazer a denúncia à instituição competente, e essa instituição vai seguir todo o processo de acordo com a lei para chegar às conclusões que chegar e, quiçá, a responsabilização, mas sobretudo a recuperação do dinheiro para poder pagar a despesa pública. Deixa-me tirar desta questão de eleição. Quem fez essa denúncia aprova mesmo que terá recebido esse valor? Se o pagamento foi feito nos termos em que nós recebemos a denúncia, é muito fácil provar isso. Nós que trabalhamos na área sabemos, por exemplo, o senhor Forquilha até pouco tempo tinha um conjunto de despesas que fazia com os recursos que tinha. É muito fácil fazer a auditoria dos seus gastos públicos a partir de uma certa data, o seu patrimônio a partir de uma certa data. Isto é apenas um indicador do que se pode fazer para rapidamente, e o pagamento, como se nos é indicado, tendo sido em espécie, também é fácil recuperar o dinheiro, porque esta é a nossa preocupação principal, que o dinheiro seja recuperado para que possa ser canalizado ao sistema das finanças públicas, particularmente o pagamento das necessidades do cidadão ali no terreno, e sobretudo para pagar funcionários públicos que não têm salário e muito menos 13º. Quanto assistimos a tomada de posse dos deputados da Assembleia da República amanhã, através do presidente eleito Daniel Chapo, o que acha que vai acontecer no país, o que espera dessa tomada de posse? Bom, relativamente ao que vai acontecer amanhã, tomada de posse de Daniel Chapo, há duas coisas importantes que se me oferecem a assinalar. Duas coisas importantes. A primeira é que amanhã Filipe Nunes vai sair. Isto os moçambicanos têm que se unir para celebrar. Os moçambicanos devem celebrar que Nunes vai sair amanhã. Eu não vi, por exemplo, como é que os ugandeses se sentiram quando saiu o Idi Amin do poder. Não sei como é que se sentiram nos anos 80. Mas aqui, penso que há um sentimento próximo a esse. E os moçambicanos devem celebrar esta questão da saída do Nunes. E para podermos nos reorganizar, para organizar o país. Tivemos 10 anos de assassinatos de defensores de direitos humanos, 10 anos de ataques aos intelectuais públicos, 10 anos da mais rapaça governação desde que há memória no nosso país. Então, é importante que amanhã
estejamos unidos para celebrar a saída do Nilce do poder. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, em relação ao Chabo e à governação que se segue, é uma coisa importante. Uma coisa importante. Nota, quando eu entro aqui agora, vejo que nas instituições públicas tem a figura do Nilce como Presidente da República, como guardião da República, como guardião da Constituição e do Estado. Isto tem que mudar. Tem que mudar. Não faz sentido pensarmos que vamos ter a fotografia do Chabo como o símbolo guardião da República. Não é. Até pode ser Presidente da República, como vai ser tomar posse amanhã. Mas não significa a partir daí que é o guardião da República. A República é uma coisa maior. É uma coisa maior que não deve se confundir com o posto de ser Presidente da República. Nos outros países, por exemplo, na Tanzânia, tem um Nyerere, um Mwalimu Nyerere, como o representante da República. Aquela fotografia que fica ali, os funcionários públicos quando entram, vem Nyerere e se reconhece logo de imediato no Nyerere, como uma pessoa que está acima destas querelas de presidentes eleitos através de corrupção, está acima disso. Então, ficou claro que esta eleição é a pior que tivemos. Esta eleição foi a mais fraudulenta. Então, não podemos dizer que vamos ter Chabo como guardião da República. Não, isto tem que acabar amanhã. Temos que colocar lá o símbolo da República de Moçambique. Até podemos colocar Eduardo Mondlane, Samora Machel como sendo os guardiões, os fundadores e guardiões da República, da moral do Estado moçambicano. O presidente é esse, sabemos quem é, mas não vamos dizer que agora, a partir de hoje, temos Chabo, que é o representante, que é o guardião da República. Não é. Esta foi a eleição mais fracturante, destruidora do nosso Estado, destruidora das instituições, mais de 500 pessoas assassinadas pela polícia. Então não pode acontecer isso. Então, isto tem que ficar claro. As pessoas da Frelimo, as pessoas da Renamo, as pessoas do Podemos, as pessoas do MDM e a sociedade civil, as igrejas, temos que sentar, concordar uma coisa, que a partir da manhã não há fotografia de um presidente que fica ali nas instituições a dizer que é o símbolo da República. Não há isso. Não aconteceu agora. O Nilce estamos a celebrar a saída dele. Você não pode colocar na fotografia como símbolo da República a fotografia de alguém que você está a celebrar, não vê a hora dessa pessoa ir embora porque destruiu o Estado e você dizer que esse é o guardião da República. Não existe isso aí. Então, Eduardo Mondlane é herói nacional, Samora Machel é herói nacional. Até pode haver outros. Coloquem esses aí, aqueles com os quais todos os moçambicanos se reconhecem. Então, são os guardiões da República. O presidente, aquele que vier, vai governar e vai, governa e vai, mas não significa que se torna o símbolo da República. Esta questão começa daqui. Não pode depois... veja, Chabo até ontem era governador de Inhambane. Hoje é símbolo da República. Não pode. Não pode. O professor diz que estas foram as piores eleições, a comunidade internacional viu isto, mas como é que olha para esta confirmação da presença, portanto, de Portugal, da África do Sul e de outros países da União Europeia na cerimônia de tomada de posse amanhã? Não estariam a legitimar esta fraude que a sociedade civil vem queixando-se? Olha, para começar, desde 99 que as eleições são fraudulentas em Moçambique. Desde 99 são fraudulentas. Frelimo governa desde 99 através de eleições fraudulentas. O que estamos a dizer é que estas foram as mais fraudulentas, as piores desde que somos uma democracia. E se elegeu alguém desse processo, o pior da história, dessas eleições, as piores da história, em termos de abuso, violação de direitos humanos, mas também em termos mesmo de eleições que são para deitar na lixeira. Em termos de eleições, são para deitar na lixeira. Ora, elegeu-se alguém, porque este é um Estado, tem que funcionar.
o Estado tem que ir para frente, tem que ter um presidente, tem que ter deputados eleitos desse processo, mas tem que ter essas pessoas. Então, Chapo vai tomar posse amanhã. Aqueles que hão de vir faz parte dos seus interesses estratégicos vir a Moçambique. Todo mundo sabe que o processo democrático moçambicano é dos moçambicanos. O processo democrático moçambicano é dos moçambicanos. Não há de vir nenhum de fora para resolver aqui o problema democrático. Aquele que vem aqui, vem no atendimento do interesse estratégico que o seu país tem nas relações conosco. Não vem legitimar o processo para o qual os moçambicanos estão em casa. Veja só, a cidade de Maputo está um fantasma. Não está ninguém na rua. Só estão vocês porque são os escribas, têm que estar na rua. Mas está um fantasma a cidade. Noutras partes do mundo, quando há a inauguração do presidente, são flores em toda parte. Tudo bonito por tudo qual é canto. O que tem aqui agora, como poderão ver lá fora, são militares, são blindados. Nem sei se algum daqueles blindados podem disparar, funcionam mesmo. Mas a verdade é que são blindados, estão fora em todo lado, é que assustar, ameaçar. Até na presidência você não passa ali. Por que você não pode passar da presidência ali? Por que colocaram aqueles blindados, aquelas coisas ali? É para quê isso? Tirem lá isso aí. Liberta as luzes para o povo circular. É para o quê isso aí? Então, são essas coisas que reforçam a ideia de deslegitimidade do que estamos aqui a tratar. É disso que estamos aqui a falar. Agora, posse vai tomar, governar vai governar. Como no passado sempre se governou através de eleições fraudulentas. Aquele que vier, vem para atender seus interesses próprios de país como os tem. Dr. Luvunga, este não é o único processo e denúncia que o CDD lidera durante esta crise pós-eleitoral. Há quantos andam outros processos, outras litigâncias? Bom, temos duas importantes. A primeira é aquela que submetemos ao Tribunal Administrativo para uma providência cautelar para a suspensão do pagamento das mordomias pagas aos nomeados pelo Presidente da República, incluindo deputados e outros. O que estamos a dizer com essa providência cautelar, submetemos ao Tribunal Administrativo, mas também notificou-se o então Ministro da Economia e Finanças para não praticar atos ilegais. O Estado moçambicano está na sua pior crise financeira, política, institucional e socioeconômica, a pior crise de que estamos existindo. O Estado moçambicano não tem dinheiro para pagar o básico. Você vai ao hospital, não tem nada. Você vai ao centro de saúde, não tem nada. Olha, os professores ainda não corrigiram os exames. Os professores ainda não corrigiram os exames. Vocês têm filhos aqui que estudam. Vocês têm filhos aqui que têm que fazer exames. Os professores orientaram o exame, mas não corrigiram ainda o exame. E não porque não tem carta vermelha para corrigir o exame, é porque não foram pagos os seus salários. Num país onde o teu filho, a tua filha, a tua sobrinha, a tua neta não sabe se vai passar ou não, porque o professor não corrigiu o seu exame, porque não foi lhe pago o seu salário. Entretanto, tem milhões para pagar aqueles que ajudaram a afundar o país. Porque são estes aqui. São estes que roubavam aqui a afundar um país. E como se isso não basta, tem que levar o que não existe e lhe pagar esses milhões todos. Estamos a dizer que não paga isso, senhor Maleano. Se pagar isso aí, vamos te perseguir em processos no tribunal para devolver esse dinheiro com o seu bolso. Não há dinheiro para toda a gente, porque tem que pagar a estes, que são estes aqui. Muitos destes aqui eram os piores corruptos, os piores ministros a roubarem. E são estes que afundaram o país. E são estes aqui que estamos novamente, já tinham ajudas de custo, de sorriso, de dança, de brincadeira, de tudo isso aí. Ainda agora estamos a entregar mais sacos de dinheiro, um dinheiro que o Estado moçambicano não tem. Mesmo a terminar, temos um outro processo que metemos na Procuradoria, que tem que ver com a evasão na cadeia. A evasão na cadeia central. Fizemos uma investigação adicional e esta investigação tem resultados terríveis, porque ela mostra que esta fuga que houve no dia 25 de dezembro foi orquestrada pelos chefes grandes. Foi uma fuga orquestrada pelos chefes grandes. Toda aquela manobra que houve na cadeia central
era para ocultar a verdadeira missão. E qual era a verdadeira missão? Libertar insurgentes envolvidos com terrorismo em Cabo Delgado. É isso. Libertar insurgentes envolvidos com terrorismo em Cabo Delgado. Libertar traficantes perigosíssimos de droga que fazem Moçambique um dos principais corredores de tráfico de droga. E libertar sequestradores. Libertar sequestradores. Essa ordem podia vir de quem? Do topo do Estado. Viria do topo do Estado moçambicano. Dar essa ordem aí. Tudo quanto se fez, aquele massacre de moçambicanos, aquele massacre de reclusos, volta de 120 pessoas foram massacradas pela polícia. Era uma manobra para disfarçar a verdadeira operação. O relatório está aí, que mostra até a forma como esses saíram da cadeia da BO e já estão a monte. Orquestrar uma ação para libertar terroristas. Terroristas que aterrorizaram este país. Isso é traição à pátria. Isto é traição à pátria. Chefes grandes, esses que vão sair amanhã, chefes grandes em ações de traição à pátria. Então, são estes, neste momento, os processos. Amanhã vamos acompanhar o processo, mas como dissemos, a primeira grande medida que o povo moçambicano tem que tomar é que não há mais presidente ali. Quem são os símbolos da nação em Moçambique? Temos que concordar. Quem são os símbolos da nação em Moçambique? Não é o presidente. Não é o presidente. Não é o presidente. Quem são? É esses. Tanzânia é NRR. Aqui é Moçambique quem é? Nos outros países também tem lá os seus símbolos, os pais fundadores da nação, legitimamente consagrados pelo povo. Esse coloca a fotografia dele ali, onde toda a gente se revê, independentemente das diferenças políticas eleitorais, mas quando olha para aquela figura, reconhece que este aqui é o pai fundador da nação. Aquele tem que... Sabe o que o chava, né? Chava que é para engair eles chungo. Agora chava news eles chungo lá. O número 1. Muito obrigado. Estamos juntos e até daqui a pouco. Professor Adriano Vunga, sair aqui sim do gabinete de combate à corrupção, onde submeteu-se uma denúncia contra Albino Forquilha, o líder do Podemos, que terá recebido cerca de 219 milhões para abandonar a luta assim pela justiça eleitoral. O professor Adriano Vunga, sim, já sai. Nós continuamos aqui. E como o professor muito bem disse, existem outras ações, outras litigâncias durante este período de crise eleitoral e nós sim vamos correr atrás delas e até já.